tomado. A Bíblia diz: ai daquelas que estiverem para parir, ou estiverem com seus nenéns recém-nascidos. E quando nós vemos isso, muitas das vezes nós não entendemos. Imaginem só o Senhor arrebatando a sua igreja, uma mulher dando à luz um filho, e quando as enfermeiras olham, a sua madre não tem mais nada, porque o seu filho foi arrebatado. Quando o médico vai fazer o parto, a mãe e o filho são arrebatados. Isso causa grande impacto, vai causar grande surpresa. Haverá pessoas dirigindo, carros ficarão desgovernados porque pessoas serão arrebatadas naquele momento. Aviões estarão voando, e pessoas que servem a Cristo, são pilotos de aviões, copilotos, serão arrebatados naquele momento, e aviões irão cair, e grandes catástrofes irão acontecer. O arrebatamento da igreja é real. Aquilo que o Senhor disse na sua palavra é real. Quando nós olhamos a cada dia, a cada passo, tudo vai se encaixando, tudo vai acontecendo. E a minha preocupação é: será que realmente nós estaremos dentro desse arrebatamento, dentro desse resgate? A palavra arrebatamento, ela significa resgate. O Senhor Jesus, ele disse que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que ele iria voltar. E como o versículo, o texto diz, nós iremos subir as nuvens para encontrar o noivo. Ele não descerá aqui, nós iremos ao encontro dele. Mas muitas das vezes nós não levamos a sério isso. E por que não levamos a sério? Porque achamos que tudo é fácil. Achamos que é só a graça. Achamos que o reino de Deus ele é tomado de qualquer jeito, mas não é. O reino de Deus é tomado por esforço. E se nós não nos esforçarmos, nós não chegaremos a se encontrar com Deus. Jesus, certa vez, falando por parábolas, falou uma parábola em que havia 10 virgens. Jesus, quando ele falou dessa parábola, ele estava falando dos últimos tempos, daquilo que iria acontecer por último, de quando ele viria, a sua igreja seria arrebatada, passados 1000 anos de paz sobre toda a terra, Satanás seria preso, haveria 1000 anos de paz sobre toda a terra. Os sacerdotes do Senhor, o povo de Deus, o povo eleito, iria reinar durante esses 1000 anos. E passados esses 1000 anos, o livro de Apocalipse ele relata que por um pouco de tempo Satanás será solto para tentar enganar aqueles que sobraram, aqueles que ainda restarem do arrebatamento. E Jesus, falando das 10 virgens, ele fala de 5 virgens prudentes e de 5 loucas. Jesus estava falando da igreja dele. Jesus estava falando do joio e do trigo, que parece muito, que anda junto, que estão no mesmo lugar, mas que não são a mesma coisa. Jesus estava falando das 2 qualidades de crentes que há dentro da igreja, das 2 qualidades de pessoas que há dentro da igreja. Aqueles que têm compromisso, que quando o noivo bater a porta, vai estar com a sua botija cheia de azeite, com a sua lamparina acesa, com o seu fogo aceso. Mas haverá aqueles que estarão vivendo uma vida de qualquer forma, que verão as bodas do cordeiro como algo de qualquer forma, que não levará a sério aquilo que Jesus falou. Imagina só, eu e você, nossos irmãos subindo, pessoas que convivem conosco desaparecendo, pessoas sendo tomadas das suas famílias, arrebatadas para Deus,
E nós que entendemos, que sabemos que o Senhor vai arrebatar a sua igreja, não sermos arrebatados. Imagina só a loucura. Imagina a loucura das pessoas que irão presenciar. Pessoas sendo tomadas, homens, mulheres, desaparecendo na sua frente. A Bíblia diz, será um piscar de olhos. Você vai estar vendo e você piscar, você não vai ver mais. A Bíblia diz que vai haver tanta treva. Num período de tribulação, depois da igreja ser arrebatada, que os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Tentarão se enforcar, tentarão se matar, mas não conseguirão. O livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, diz que haverá grande fome sobre toda a terra. Não fome de pão, de comida, nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Correrão errantes do Oriente ao Ocidente e não encontrarão a palavra do Senhor. Porque os crentes fiéis serão arrebatados. Imagina só, pessoas que um dia estiveram dentro das nossas células, dentro da nossa igreja, pessoas desviadas, pessoas que tiveram oportunidade de um dia se render a Deus e confessar a Jesus, mas que desistiram. Essas pessoas irão enlouquecer. Procurarão a morte, não encontrarão, até que chegue o dia do juízo final. Pessoas tentarão nos procurar, acredito que nós seremos arrebatados nesse meio, porque acredito que não vivemos uma vida de aparência. Pessoas que você conhece, que você prega, que você já pregou, que já esteve na sua célula. Quando o arrebatamento acontecer, se acontecer nos nossos dias em vida, as pessoas tentarão procurar os crentes. Eu quero me reconciliar. Eu quero aceitar Jesus. E não haverá mais tempo. Porque o arrebatamento vai haver até acontecido. A Bíblia diz que eles procurarão a morte. O que é que vai levar uma pessoa a procurar a morte? Uma pessoa saber que não tem mais chance, que não haverá mais oportunidade, que um dia os crentes estiveram pregando, ele, não quero ainda não, eu sou novo. Pessoas desviadas se estiveram um dia dentro da casa de Deus junto com a gente, e pessoas que estão dentro da casa também. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, como foi falado dentro da peça. Muitas vezes há pessoas que às vezes parecem viver uma vida de aparência. Quando está na frente de todo mundo é bem, fala bonito, é crente, fala em línguas, prega a palavra. Mas quando é por trás está fazendo coisa errada. Colocando em risco a sua salvação. Colocando a perder o sacrifício de Jesus na cruz. E nós não podemos viver assim. A volta de Jesus era real. A volta de Jesus era real. E muita coisa vai acontecer. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que foram levados no primeiro arrebatamento. Porque depois deste arrebatamento haverá trevas sobre toda a face da terra. E a Bíblia diz que haverá anjos que derramarão morte, destruição sobre toda a terra. E eu ouvindo essas pregações e lendo a Bíblia e vendo esses vídeos, Deus me levou a um temor maior do que aquele que eu tinha. Porque quando nós pensamos que corremos o risco de ficar, de sermos condenados para a eternidade,
de um dia estar dentro da igreja, viver dentro da igreja, e quando chegar aqui no dia do juízo não ser salvo. Imagina só. Não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Precisamos viver uma vida de retidão diante de Deus, de fidelidade. Nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é o justo juiz. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Você vai achar atrás da minha Bíblia. Não cuide atrás de Versículo 36. Como é? Não cuide atrás de slide atrás da Bíblia. Não, mas dá pra ver depois. Jesus disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Isso tudo acontecerá. Jesus, Ele não disse a que hora vinha. Jesus, Ele não disse quando Ele viria. Ele apenas disse que quando se começasse a se cumprir as Escrituras, aí eles saberiam que seria um sinal que estaria próximo à vida de Jesus. O próprio Jesus disse que nem os anjos nos céus, nem eles mesmos sabiam, senão o Pai unicamente. E às vezes nós brincamos de ser crente. Um momento estamos bem, outro momento estamos mal. Um momento estamos buscando a Deus, outro momento não. E se o nosso Deus voltar no momento em que nós estamos fazendo coisa errada? A Bíblia diz que nós devemos andar com vestes limpas. Vestes limpas falam de santidade, de integridade diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. E Jesus, ainda falando por parábolas, faz uma parábola da grande ceia, em que muitas pessoas foram convidadas, e que havia uma pessoa que estava no meio da festa, que estava com trajes inadequados, que estava com vestes sujas. E a Bíblia diz que o Senhor daquela festa mandou retirar aquele homem que estava com vestes impuras. Aquele que não anda em santidade não poderá vir a Deus. Aquele que não anda em integridade diante de Deus não poderá ser salvo. Não poderá participar das bordas do Cordeiro. Quando o noivo virá para a sua noiva, a noiva é a igreja que deve ser adornada, limpa, santa. Muita coisa irá acontecer. Nós precisamos estar preparados. Muita coisa, muitas águas vão acontecer, muitas coisas vão rolar. E se nós não estivermos preparados, nós não iremos subir. A Bíblia diz que a condenação é o lago de fogo e enxofre, onde haverá pranto e ranger de dentes. Muitas vezes, quando acontece algum acidente, uma pessoa quebra uma perna, um braço, alguma coisa desse tipo, quando uma mãe ela vai dar à luz, as pessoas mandam ela morder ou um pedaço de pano ou algo para morder, de tanta dor que ela está sentindo, ela rangeu os dentes. E essa pessoa ela rangeu os dentes de tanta dor. E a Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre vai ser tanta dor que haverá pranto e ranger de dentes.
preparou para nós. Deus nos preparou um céu de glória. E se você é a noiva do Cordeiro que vai subir para estar com o Cordeiro, que você desse uma palavra ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão. A Bíblia diz que a terra, a água e o fogo terão de dar conta das almas que morreram. Que as almas que morreram no mar, nas águas, o mar terá que dar de conta. E aqueles que morreram em terra também dará de conta. A Bíblia diz que as tumbas se abrirão. E os salvos em Cristo ressuscitarão e subirão, serão arrebatados. Bem-aventurados somos nós se isso acontecer nos nossos dias. E sermos arrebatados, sermos tomados pelo nosso Senhor. Para reinarmos com Ele para sempre. Mas se isso não acontecer, se nós não formos tomados, imagina só o pavor, imagina só o medo, imagina só o descontrole. Mas Ele preparou a eternidade para mim e para você. A Bíblia diz que nós não permaneceremos do jeito que somos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, fala isso. A Bíblia fala que nós receberemos um corpo glorificado. Não haverá mais pecado em nós. Não haverá mais nenhum vestígio de pecado na noiva do Cordeiro. Jesus ele vai tomar a sua noiva. Jesus ele vai transformar, vai dar um corpo glorificado. E seremos semelhantes a Adão antes de pecar. Não haverá pecado para nós. E habitaremos com Ele na Nova Jerusalém, na habitação de paz do Senhor. O lugar que o Senhor subiu e disse que ia preparar a morada para mim e para você. Mas saiba que só subirá, só estará com o Senhor aquele que andar em santidade. Aquele que andar em integridade. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Essa palavra me fez tremer. Essa palavra me fez repensar, ver os meus conceitos, a minha vida. Porque muitas das vezes nós falamos bonito. Nós somos muito usados por Deus. Mas quando os discípulos chegaram para Jesus para falar, Senhor, nós expulsamos os demônios se sujeitam a nós. Nós colocamos a mão e fomos curados. Os cegos enxergaram, os coxos andaram, os surdos ouviram, os leprosos foram curados. Jesus disse, não vos alegreis com isso, mas vos alegreis em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Não podemos viver em função daquilo que nós vivemos hoje, em função da nossa vida. Precisamos pensar que haverá uma eternidade. E o futuro da nossa eternidade está nas nossas mãos. O livre-arbítrio está nas minhas mãos e na sua. O caminho de bênção, o caminho de maldição está diante de nós. A porta estreita, a porta larga está diante de nós. E cabe a nós escolher qual é a porta que nós queremos seguir. Qual é o caminho. Todo mundo diz que quer bênção, mas não quer pagar preço. Todo mundo diz, vou morar no céu, mas não quer pagar preço. Como é que quer morar no céu desse jeito? Só estará com o Senhor aquele que realmente for santo. Só estará com o Senhor aquele que é limpo de mãos, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que é santo. Aquela que é santa. E muitas vezes nós vemos em meio da nossa juventude muita coisa errada. Pessoas fazendo o que querem. Muitas vezes respeitando até a presença de Deus.
habitando no santuário de Deus. Essa noite eu quero orar para que Deus me traga o temor de volta ao coração da sua igreja. Para que Deus traga um temor de quando as propostas de pecado chegarem diante de nós tremermos e temermos a Deus e não pecar. De termos zelo com a obra de Deus, de termos zelo com o santuário que somos nós. De termos zelo pela obra, pela palavra, por aqueles que Deus confiou a nós. Que o temor de Deus caia sobre o nosso coração essa noite, essa madrugada. A Bíblia diz que aqueles que buscam de madrugada, o Senhor ouve e o Senhor responde. Quem já fez propósito aqui de madrugada sabe disso. Que quando oramos, quando falamos com Deus de madrugada, sempre Deus ele responde. Nessa madrugada, nessa vida, Deus ele vai nos responder. Mas que o temor do Senhor esteja no teu coração. Pense que você corre o risco de ficar como eu corro o risco de ficar. E que nós precisamos viver uma vida de santidade. Santidade. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Santidade. Integridade. E vivemos a palavra não pela metade. A Bíblia diz que a volta, a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Pessoas bebiam, davam-se em casamento. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando com pessoas que tinham alianças erradas. Na época, o povo de Deus, ele via as mulheres, filhas dos homens, dos outros povos que não serviam a Deus, se engraçavam com elas e iam ter relações com elas. E isso fala de aliança. Eu pergunto, quais são as alianças que você tem feito? Em relacionamento com pessoas. Não só entre compromissado e compromissada, não. Mas alianças que muitas vezes fazemos como mundanos. Trazendo sobre nós julgo desigual. A aliança está ligada a algo. Está preso a algo. E muitas pessoas são presas a vícios, a pecados, em pecados ocultos, que ninguém sabe, que só você e Deus sabe. E a Bíblia diz que tudo vai vir à tona. Que o escondido, que o profundo, ele vai vir à tona. Que o Senhor julgará todos aqueles, de Adão até o último homem. Benditos seremos se entrarmos no gozo do nosso Senhor. Adeus. Se nos fizermos participantes da cruz que Ele carregou. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. O preço da santidade. Eu queria te convidar a se colocar de pé.